Pessoal, então boa tarde, agradecer aí a Nayara, ela veio falar um pouquinho para a gente, né, a respeito de produtos carnes, eu contactei porque eu acho interessante a gente ter um veterinário, né, para poder falar um pouco mais para a gente, e como semana passada nós já tivemos um pouco sobre essas informações, eu pedi a ela que, né, contemplasse um pouco mais a questão dos cortes, que a gente sabe que é mais difícil, é complicado entender, então provavelmente vocês verão em outras disciplinas, mas eu acho que é uma informação muito válida e nunca é demais, né, Nayara, a gente poder reforçar esse assunto. Então, Nayara, fique à vontade, agradecer novamente. A gente pode, né, você fica à vontade, Nayara, a forma que você quiser fazer, se eles puderem, né, perguntar alguma coisa agora, ou a gente deixa para o final, para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma informação. Mas boa tarde, fica à vontade aí. Bom, boa tarde, então. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos aí, presentes. Eu agradeço muito o convite, né, da professora Renata. É uma honra poder estar aqui, voltando para um pouco para a UFMG. Há alguns anos que eu me formei na Escola de Veterinária da UFMG. Lá fiz mestrado também nessa área, né, de produtos de origem animal. E hoje eu atuo no Senai, lecionando um curso de processamento de carnes, um específico na área de carnes, tá? Um curso para jovens aprendizes. As pessoas costumam, né, nem saber que isso existe, mas é o que é a minha área de atuação hoje. E aí, como a professora Renata, né, me convidou para falar com vocês, e me explicou que vocês já tinham ouvido falar sobre, acho que as questões mais bioquímicas, né, da transformação do músculo em carne, na semana passada, ela pediu que eu falasse um pouco sobre os cortes carnes. Então, assim, eu vou deixar bem aberto, quem quiser perguntar, né, eu acabei de falar que eu sou professora também, então eu estou bem acostumada aí, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, se eu souber eu vou responder, se eu não souber a gente descobre junto, tá? É, mas aí então eu trouxe essa aula sobre os cortes carnes, onde eu não vou entrar muito na questão bioquímica da coisa, tá? Mas eu sou suspeita para falar, trabalho com isso, né? É bem interessante para entender um pouco e começar a trazer, na verdade, a minha intenção é começar a trazer para vocês, como futuros, né, nutricionistas, aí questionamentos sobre, né, como é que funciona a questão ali de ver os teores nutricionais de cada corte cárneo, como, por exemplo, cortes cárneos vindos de um mesmo animal vão ter teores nutricionais diferentes, vão ter teor de gordura, né, diferentes, perfis, né, de ácidos graxos diferentes. Isso é muito interessante de perceber, porque daqui a não muito tempo vocês vão estar prescrevendo é, 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 dietas, e é muito interessante perceber que a gente precisa de pesar as coisas e a gente precisa, por exemplo, né, de ter muita noção de aonde nosso paciente está dentro da sociedade, porque faz diferença, e eu vou mostrar para vocês como é que faz diferença aqui, né, na carne. Mas o foco mesmo é mostrar para vocês, principal também, né, mostrar para vocês os cortes cárneos bovinos e de onde eles vêm dentro da carcaça do boi, né, mais perto das patas traseiras, patas dianteiras, porque isso também é algo que gera bastante confusão, né? E existem também alguns conhecimentos que são um pouco, né, empíricos, mas que nem sempre eles funcionam. Então, existe lá um mito de que os cortes dianteiros vão ser sempre cortes mais magros e isso não é bem a realidade, tá? Então, saber também de onde vem no bovino também a gente pode acabar conseguindo fugir, né, desses mitos. Então, estou à disposição, se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, se vocês não estiverem entendendo, estiver muito maçante, tá? Eu não vou falar de todos os cortes cárneos possíveis, eu vou falar dos principais, até porque um primeiro ponto muito importante de vocês entenderem é que corte cárneo, ele também é algo cultural. Então, o nome muda de região para região, então talvez eu fale um nome que vocês não conheçam, e, além disso, ele também tem uma questão mercadológica. Então, né, existem cortes que
não eram comuns no Brasil, foram trazidos de fora, porque, né, são mais comuns nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Espanha, por exemplo, e agora a gente está aderindo isso no nosso mercado. Então, a gente tem, às vezes, mais de um nome para o mesmo corte, ou cortes que a gente faz limpezas diferentes e acaba depois dando nomes diferentes. Eu não consigo zerar todos os tipos de cortes existentes, mas a maioria deles, na verdade, eu vou estar pegando partes de um mesmo corte maior, ou uma mesma região maior, tá? Então, isso já fica aí de início para vocês perceberem, né? Então, bom, de forma geral, né, o que a gente tem no bovino é a carcaça, que é o bovino após o abate, tá? A carcaça, ela fica, né, após o abate, nessas condições aqui, tá? Que vocês estão vendo. Vocês conseguem ver o meu mouse, Renata? Quando eu passo o mouse aqui, aparece para vocês? Sim, sim. Não tá bom, porque eu não estou acostumada com usar o Google Meet. O Google Meet, desculpa, o Microsoft Teams. Então, ela fica assim, tá? E a gente pendura a carcaça pelo tendão de Aquiles, tá? A gente pendura aqui pelos pés, então ela fica pendurada de cabeça para baixo, tá? De cabeça para baixo, modo de dizer, até porque vocês estão percebendo aqui que a gente retira a cabeça do animal, né? Na hora que faz o abate, tá? Então, a gente retira os mocotós, tá? Que tudo, como eu estava falando com a Renata aqui antes, é aproveitado, tá? O mocotó vai ser aproveitado ali para fazer gelatina, para fazer o caldo de mocotó, tá? Que são as patas, né, do animal. E a gente retira aqui a cabeça, né? Retira os órgãos internos, como vocês conseguem ver, tá? E aí, o que vai compor essa carcaça de forma geral? Tecidos musculares, que vocês já viram semana passada, que né, vai ter essa transformação do músculo em carne, que a gente chama essa mudança fisiológica aí do que era, né, músculo para o que a gente consome como carne. Tecidos gordurosos, né? Tecidos gordurosos que não necessariamente só são encontrados na parte externa da carcaça, ok? Ossos, obviamente, que os músculos eles vão se inserir nos ossos, né, vão estar presos aos ossos. Tendões, porque a gente sabe que essa inserção dos músculos nos ossos, muitas vezes, são feitas por tecido conjuntivo, né, e por tendões, então a gente vai encontrar esses tendões nas carcaças. Outros tecidos conectivos, tá? Genéricos, né, que vão estar distribuídos aí no corpo do animal como um todo. Grandes vasos sanguíneos a gente também encontra, tá? E tecido nervoso também, né? A gente vai encontrar lá os nervos, ok? Que vão estar presentes ali nessa carcaça. Então, a carcaça do animal, e quando a gente tira os cortes cárneos, também vão estar presentes todos esses tecidos aí nos cortes cárneos, tá? A carne, ela não é 100% tecido muscular, tá? E aí, para vocês entenderem rapidamente aí como é que a gente vai se localizar olhando para a carcaça, a gente tem os planos anatômicos, né, que a gente divide. A gente fala isso, tem isso para humano também, talvez vocês tenham estudado isso, não sei bem se na base do curso vocês estudam anatomia, essas questões, creio que sim, pelo menos um pouco. Tem esses planos anatômicos para o humano também, mas eles são um pouco diferentes dos da veterinária. Então, a gente divide aqui o animal, né, passando um plano, tá? Sobre, né, na metade do corpo dele, ali na linha alba, que a gente chama, né? Que a gente chama ali de plano medial ou longitudinal. A gente passa um plano, tá? Cortando esse animal em dois, tá? Ali no meio da sua garupa, né? No meio do seu corpo, a gente está traçando um plano transversal. E aqui, se a gente também faz esse corte, né? Em duas partes, a gente tem um plano horizontal. Tá? No que isso implica? Que quando a gente está falando de tudo que está, né, no plano horizontal para cima, a gente fala que está na região dorsal do animal. Então, a gente chama a coluna do animal de dorso. Tá? E tudo que está ali para baixo desse plano horizontal, a gente chama de ventre. Então, está na região ali, né, ventral do animal. Então, a gente vai precisar disso para se localizar esses cortes, se eles estão na região dorsal, ventral, né, do animal. Então, quando a gente fala do plano transversal, e tudo que há para frente na região da cabeça do animal, na direção da cabeça do animal, a gente fala que está na direção cranial, e tudo que vai para a direção, né, da cauda do animal vai para a direção caudal, tá? A gente fala que está na região caudal, tá? Quando a gente traça o plano medial,
a gente tem duas laterais do animal, a lateral esquerda e a lateral direita. E isso vai implicar em termos carcaças, que são o lado direito ou o lado esquerdo do animal, tá? Quando a gente está nesse plano medial, olhando para o lado de dentro, tá? Ao invés de olhar aqui para o lado de fora do animal, olhando ele pelo lado de dentro, nós estamos olhando na vista medial, ok? Se eu estou olhando aqui para a lateral do animal, eu estou olhando para a vista lateral, lateral direita ou lateral esquerda. Qual que é a implicação disso na carcaça, tá? Carcaça bovina, como eu falei com vocês, a gente vai fazer o abate, vai retirar a pele desse animal, que é o couro, que a gente vai fazer bolsa, cinta, etc e tal, né? E aí a gente vai pendurar ele ali pela região, né, do tendão, né? E aí, então, se a gente pendura, ele agora virou, não é mais aquele animal que está nessa posição quadrúpede que a gente está acostumado, tá? Ele vai estar dividido ali, pendurado, tá? E aí a gente vai ter as patas traseiras aqui, a pata traseira nessa região, né? A pata dianteira nessa região, e aqui é a cabeça, estaria a cabeça do animal. Só que a gente retira a cabeça, então isso aqui é o pescoço do animal, ok? É importante porque a gente ter essa visão, porque esse animal, né, ele está numa posição que não é a posição que a gente está acostumado, né, a ver os animais em vida. Então, essa é a vista lateral, né, do animal, beleza? Todo mundo entendeu? Lateral direita aqui dessa carcaça, tá? Nessa outra vista, a gente tem novamente pata traseira, pata dianteira e cabeça, tá? Vocês conseguem ver aqui a coluna vertebral, as costelas, mas pelo lado de dentro, né? Onde antes a gente tinha os órgãos do animal, tá? E sim, a gente serra essa carcaça aí, tá? No meio ali da coluna, separando os dois lados, tá? Então, a gente está aqui nessa vista, a vista medial da lateral esquerda do animal. Então, essa carcaça é o lado esquerdo do animal e nós estamos vendo a vista medial, tá? Dessa carcaça. Tudo bem até aqui, né? Tranquilo. Gente, se vocês tiverem com alguma dificuldade, pode me falar que eu paro, volto, tá? Então, na carcaça, tá? O que a gente tem aqui nada mais é do que os ossos do animal espalhados, né, neste formato, né, nesta mesma posição que vocês estão vendo aqui. Então, esses ossos que vocês estão aqui vendo, né, estão aqui dentro, tá? Oi? Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá bom. Então, a gente divide, gente, a carcaça em quartos, tá? Então, primeiramente, quando a gente faz o abate do animal, a gente divide o animal em duas meias carcaças, que é o que vocês estão vendo aqui. Aqui é fazer esse corte aqui, né? Serrando mesmo, com serra, tá? Os ossos da coluna vertebral, tá? E do externo aqui, e separando o lado direito do lado esquerdo do animal, do bovino, ok? Depois a gente faz um outro corte também com serra, tá? Separando aqui entre a quinta e a sexta vértebra do animal, tá? E aí a gente tem o que a gente chama nessa parte aqui da frente, né? Que seria a frente do animal, que é o quarto dianteiro, ok? No que sobrou, que seria o quarto traseiro, a gente também faz um outro corte com serra aqui, retirando a parte das costelas e do flanco, né? Do ventre do animal, que é a parte ventral do animal, tá? Dessa parte dorsal do animal. Essa região aqui é onde estaria a cauda do animal, né? Só que essa cauda já foi retirada, ok? Então, essa parte que tem a costela, a gente chama de costela, costelão ou ponta de agulha. Por isso que tá PA aqui, ponta de agulha, ok? E aí o que sobra é esse formato aqui, que é a perna, né, do animal, a parte da perna do animal e a parte do dorso, da coluna dele. Isso aqui a gente chama de quarto traseiro serrote, tá? Ou quarto traseiro, mas é mais comum a gente chamar só de quarto traseiro serrote. Então, o que chega no açougue quando vai ter a desossa, numa empresa que vai fazer, né, tirar a retirada dos cortes? Pode chegar meia carcaça, tá? O mais comum é chegar o traseiro serrote, o dianteiro e a costela, tudo separado já, tá?
mas vai depender do que a empresa quer comprar, tá? A empresa pode comprar a minha carcaça inteira aqui, ok? E aí a gente tem, né, uma outra visão, uma outra parte que a gente precisa de entender, que é a parte do tecido muscular, para a gente poder entender, né, como é que vai ficar essa questão da divisão ali das fibras musculares e etc. Vocês também já devem ter estudado sobre isso, né? Não deve ser novidade para nenhum de vocês, mas a gente já relembra, né? O tecido muscular, ele vai ter ali uma parte, né, de tecido conjuntivo que vai. Nara, você ficou muda. Nayara, Oi, fiquei agora muda, voltou? voltou. É, Tem. agora voltou. Eu, hein? Entendi. Agora tá tudo bem. Tá. Vocês tinham visto essa parte aqui do perimísio, epimísio? Não, né? Não, não. Na hora que você começou, ficou mudo. Tá. O tecido muscular, ele é subdividido, né? Para sua organização, dentro da sua organização, é, em algumas etapas não, umas partes, né? O epimísio, que é essa parte, né, de tecido conjuntivo que cobre o músculo como um todo, tá? Aí a gente tem o perimísio, tá? Isso tudo é de tecido conjuntivo que reveste o tecido muscular, tá? O perimísio, ele vai separar as fibras musculares em feixes, tá? E é aqui que a gente vai ter os nervos e os grandes vasos chegando ali para trazer nutriente, para trazer o impulso nervoso, né? E a gente tem aqui o endomísio, tá? Ele é, na verdade, uma extensão do perimísio, e ele é bem fininho e ele permite que exista, né, um envolvimento de cada fibra muscular especificamente. Então, a gente tem aqui, ó, olha só, nesse desenho também bem clássico, né? A gente tem aqui o epimísio envolvendo a parte externa toda aqui do músculo, né? Que a gente também pode chamar de fáscia muscular, tá? E quando a gente vai fazer o corte, vocês vão perceber, quando vocês procurarem vídeo de açougueiro limpando um corte de carne, ele tira muito uma região meio esbranquiçada e com um brilho metálico, que é o epimísio, ou a fáscia muscular, tá? Se vocês também observarem, quando vocês estão consumindo carne, né, algum corte de carne, vocês vão reparar que a gente consegue ver ali para as fibras musculares, né, a direção das fibras musculares, e se você olha ali, né, transversalmente, você consegue perceber que elas se organizam aí, né, em fascículos, né, ou feixes, tá? Com pequenas bolotinhas. Então, a célula, ela é essa fibra muscular aqui. Então, a gente tem aqui esses fascículos, tá? Que são várias fibras musculares reunidas. E esses fascículos, eles são envoltos pelo perimídio, tá? E aí, mais, né, dentro da separação ali de cada fibra, ainda temos o endomísio, que é uma extensão do perimídio. Por que que é interessante saber isso? Porque, né, e o que que isso vai implicar na nossa realidade do nutricionista, tá? Por causa disso daqui. A gente tem na carne dois tipos de gordura, tá? A gordura do entremeio, que a gente também chama de marmoreio, que é a carne marmorizada, tá? Então, a gente vai ter diferentes intensidades de marmoreio da carne, tá? E essa gordura, ela vai estar aonde? No perimísio, ok? E a gente tem a gordura que a gente chama de acabamento de carcaça, que é aquela gordura da picanha, né, tradicional, que está lá na fáscia superficial, lá no epimísio, tá? Então, a gente vai encontrar duas importantes regiões com gordura que né, imagina, para a vida do nutricionista vai fazer muita diferença. Essa gordura aqui a gente consegue retirar com alguma facilidade. Essa daqui não. Essa que está aqui no meio, essas partes brancas que vocês estão vendo aqui no meio da carne, tá? Isso é o que a gente chama de marmoreio. Isso tem uma implicação muito grande no sabor dessa carne, a maciez dessa carne, a textura dessa carne, tá? E no valor de mercado dessa carne também, tá? Por isso que lá no começo eu falei dessa questão da importância de você saber quem é, né, o seu paciente. É um paciente que vai estar com acesso
e vai poder consumir este tipo de carne aqui, ou é um paciente que vai ter acesso a este tipo de carne? Acesso financeiro que eu falo, né? Há um tempo atrás eu conheci uma nutricionista, ela me falou que ela, quando fez nutrição, ela tinha aula no IGC e estudava essa questão social, né, que o nutricionista precisava de saber dessa distribuição social para poder entender também e poder fazer uma dieta com esse conhecimento, né, levando em consideração ali as diferentes setores, as diferentes classes, né, que a gente pode ter ali o seu paciente. E isso é real quando a gente pensa aqui, né, na carne que o nosso paciente vai ter acesso para comer. Porque essa carne é uma carne de menor teor de gordura do que essa daqui. Só que essa carne aqui também tem, né, um valor de mercado muito mais elevado. Então, qual que a gente vai encontrar? A gente encontra todas elas no nosso mercado, tá? Mas, obviamente, a carne dos réis mortais, assim como eu, é essa daqui, né? Uma carne que tem menor marmoreio. Mas a gente encontra, aí vira e mexe, alguém quer, eu vou fazer um churrasco, vou fazer uma gracinha, vou comprar uma carne de Angus, não sei se vocês já ouviram falar. Angus é uma raça de bovino, é um bovino vindo da região da Inglaterra, e é uma carne que tem mais teor, mais marmoreio. A carne de Angus é macia? É macia, sim. É bem mais macia comparado com a carne que a gente consome atualmente, né, assim, no nosso dia a dia, que é geralmente carne de animais que a gente que são vindos da Índia, né, que são os bós índicos, tá? Os animais que são os bostauros, bovinos, tá? Bostauros, são os animais que vêm da região da Europa, são animais que têm um maior teor de marmoreio na carne. Então, vão ter carnes mais macias, tá? E aí, desses, o mais famoso que a gente tem aqui, o Angus, ou talvez vocês já tenham ouvido falar aí nas redes sociais, o Wagyu, não sei nem pronunciar, que é um bovino, uma raça de bovino que vem do Japão, e ele tem um teor de marmoreio muito significativo, né? Muito elevado, tá? É uma carne também com um valor altíssimo aí de mercado, tá? Então, o que acontece, né? Em que realidade que a gente está tratando? Isso vai influenciar ali, né, na hora, talvez, do cálculo de dieta. E essa gordura que está aqui lá no acabamento, né, na face, lá no epimísio, ela é uma gordura que a gente consegue retirar, né? Ou não vai retirar, dependendo do tipo de corte, tá? E elas vão ter implicações, sim, na maciez, no sabor que a gente consome, né? O lipídio, a gordura, ele é algo que vai influenciar muito, né, no sensorial de qualquer alimento, mas aqui a gente vai ter influências diferentes, tá? No sensorial, ok? E aí, gente, o que acontece? Para a gente começar a entender de onde que vem cada corte, vocês precisam de ter só uma básica, uma leve noção dos ossos desse bovino. Não precisa de decorar, não precisa de... Basta ter uma leve noção, até porque a maioria deles vão ter correlação com o do humano. Então, a gente consegue ali ter uma noção, né, básica ali de onde que vem. Então, a gente tem aqui o crânio do animal, né? No caso dos bovinos, a gente vai ter 7 vértebras cervicais, tá? 13 vértebras torácicas, tá? 6 vértebras lombares, tá? E 5 vértebras sacrais. E aí a gente tem as coxígeas que vão formar, né, a cauda desse animal, que a gente tira e faz a rabada, né? Que talvez você já tenha ouvido falar. Então, muito daquela diferença, né, do traseiro serrote, a gente vai fazer esses cortes com base aqui, né, usando, né, as vértebras como referência. Então, aqui formando, né, a parte do traseiro, né, a parte caudal desse animal, a gente tem, né, o ilho e o isquio, tá? Fêmur, que é o osso da coxa do animal, tá? Aqui tá a rótula ou a patela, tá? Do joelho, então muita gente também acha que o joelho do bovino é aqui e é para trás, na verdade ele é lá em cima, tá? Lá no meio quase que da barriga dele, tá? Aí a gente tem tíbia e fíbula, que não tá aqui, tá? E o tarso, ok? Seguindo para metatarso e falanges. Só que quando a gente faz o abate do animal, a gente corta aqui, serra aqui na região do tarso, ou do calcanhar. Seria o calcanhar desse bovino aqui, tá? Já vindo aqui para a região, né, do dianteiro, né, mais cranial, a gente tem escápula, tá?
bonitinha aqui, a escápula, o externo aqui na costela, né? Juntando o osso externo, juntando ali as costelas do animal, tá? A gente tem rádio e carpo, aqui a una, né? Esqueci de falar da una, tá? E aqui a gente tem os carpos, né? Metacarpos e falanges. A gente também vai serrar aqui, separando o mocotó, tá? Aqui na região do carpo, ok? Só, né? Uma noção geral aqui dos ossos desses animais. Aqui a gente já vê como é que é, né, esses ossos na carcaça, tá? Pendurada já na posição da carcaça, tá? Quem tiver uma curiosidade um pouco maior, tem aqui cada região específica, ok? E aí, como vocês já sabem, né, os músculos, eles vão se inserir nos ossos dos animais e eles vão se distribuir com a função, né, de trazer aí ser o tecido locomotor desse animal, mas sempre preso ali nos ossos, né? Sempre se ligando uns aos outros e nos ossos dos animais para poder permitir aí as suas funções. Então, o que que acontece, né? Quando a gente tem lá o traseiro serrote, tá? Aqui a gente tem, né, destacado o traseiro todo do animal, tá? O costelão, mas aqui destacado o traseiro serrote. O traseiro serrote, minha gente, a gente tem, tá? Essa região mais branquinha aqui, que seria o lombo, tá? Da coluna, a parte do serrote, do traseiro, como dizem, tá? Também chamam esse traseiro serrote de pistola. Alguns podem pensar que realmente parece mais uma espingarda, né? O formato desse quarto. E aí aqui a gente tem essa parte que é do lombo, ok? Onde a gente vai tirar, no caso do bovino, contra filé, tá? E suas subunidades, tá? O filé mignon, e o filé mignon, já adianto para vocês que ele está presente na vista medial dessa carcaça. E a gente tem aqui, né, essa região toda da perna do animal, a gente chama de coxão, tá? Tudo é o coxão, tudo junto. Só que se vocês vêm para essa segunda imagem aqui, vocês vão perceber que no coxão a gente tem vários cortes, que aqui sim a gente já vai ficar um pouco mais familiarizado com eles, né? Então é do coxão que vão sair vários cortes, que são muito populares no Brasil, fazem parte do nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, aqui a picanha, já deu para vocês terem uma noção, né, da região que a picanha vem, aqui estaria, né, o rabo do animal, tá? Nessa região aqui, a cauda do animal. Esse daqui, compridinho, né, bem perto também da cauda do animal, é o lagarto, tá? A gente tem esse amarelo redondo aqui, como colchão mole. Esse mais quadrado, né, marronzado aqui, é o colchão duro, tá? Esse preto triangular, poderia alguns pensarem que é a picanha, mas isso aqui é a maminha da alcatra, ok? Esse preto aqui é a maminha da alcatra, tá? Aqui a gente tem músculo duro, tá? Que é bem na canela, né, do animal, ali bem esse músculo que envolve a canela do animal. A gente tem o músculo mole, que é azul escuro, tá? E nesse roxo aqui, o que a gente chama de patinho, também bem comum. Então, todos esses cortes, eles vêm da parte do traseiro serrote, do quarto traseiro serrote, mais precisamente na região do coxão, tá? E aí, gente, é muito importante vocês entenderem que esses cortes cárneos, eles não são um único músculo, tá? Não são necessariamente um único músculo, às vezes são grupos musculares. E uma outra coisa interessante é que eles vão vir de profundidades diferentes aí no colchão do animal, tá? Então, a gente vai ter cortes cárneos que vão vir da região mais medial e outros lateral. Diga. Alguma dúvida? Não? Alguém deve ter ligado aí, sem querer. Eu achei que tinham perguntado, mas não foi, não. Bom, vindo aqui para a região da ponta de agulha, né, que é essa região que tem a costela, além da costela, do corte costela, a gente encontra aqui a fraldinha, tá? O bife de vazio, tá? E o lombinho, que é um pouco menos comum, menos famoso aqui no Brasil, tá? A fraldinha e o bife de vazio já são um pouco mais famosos. Na região do dianteiro, tá? A gente chama o dianteiro inteiro como paleta, ok? Na verdade, desculpa, a gente tem o dianteiro inteiro e a gente chama de paleta a parte do braço desse animal,
tá? Essa parte aqui assim, verde, tá? Que é o braço todo do animal, tá? Se eu tiro aqui um pedaço, né, do osso, do braço do animal e fico com a região quase que do ombro, a gente tem a pá, tá? Não é à toa que a pá em inglês vai chamar shoulder, né, que é ombro, ok? A pá é esse corte, toda essa região toda aqui do ombro do animal. Mas dentro da pá, assim como acontece, né, dentro da paleta, assim como acontece lá com o coxão, a gente tem outros cortes cárneos que atualmente têm ficado mais populares no Brasil e também é uma coisa que leva, que aumenta aí os questionamentos, tá? Porque tem sido mais comum o consumo de cortes cárneos de dianteiro desses animais de raças europeias, que eu falei com vocês, que tendem a ter um maior marmoreio. Então, o corte de dianteiro das raças, né, mais indianas tem uma tendência de terem um menor teor de gordura, tá? Serem, inclusive, alguns que, né, é bem comum a gente usar para fazer carne de panela, carne cozida ou carne moída, né? E serem famosos por serem cortes mais magros, o que não vai ser uma verdade completa, principalmente se a gente vai lá para essas raças aí de bovinos europeus. Então, a gente tem aqui a raquete, tá? Esse amarelinho, triangular aqui, que a gente chama de raquete, tá? Esse mais arredondado, ovalado, aqui a gente chama de peixinho, tá? Eles vão ter outros nomes, tá? A gente tem aqui no azul o coração da paleta, né? O coração. E aqui, nesse tracejado marronzinho, a gente tem a capa da paleta, bem mais famosinho, tá? Aí agora nós vamos ver, né, os cortes mesmo, entrar em cada um e ver algumas características de onde eles ficam, né, na carcaça. Então, nos cortes bovinos com osso, a gente tem a meia carcaça ou corte primário, que é óbvio, algo que a gente vai ter ali, né, só lá numa empresa que processa produtos cárneos, né, ou num açougue. E aí a gente tem também o traseiro serrote, tá? Que eu já falei com vocês aí, que vai vir dessas 8 últimas vértebras torácicas, né? A porção dorsal da costela que se liga a essas vértebras. Então, aqui a gente vai passar uma serra mesmo para separar, tá? As vértebras lombares e toda essa região aqui da perna, né? Dos ossos que vão formar tanto o quadril desse animal quanto a perna desse animal vão formar aqui o traseiro serrote, tá? O coxão, então, vai ser a mesma coisa que o traseiro serrote, mas retirada a parte até as vértebras ali, o início das vértebras sacrais, né? Então, toda a região da perna mesmo do animal, tá? E a paleta, que é a região que eu falei com vocês, que seria o braço, né? Vamos ter como referência óssea a escápula, o húmero, o rádio, a una e os carpos aqui, né? Que seriam quase que fazendo uma relação com o humano, seriam os ossos ali do punho desse animal, tá? Então, são cortes carnes bovinos com osso, tá? Aqui eu poderia ter incluído o rabo, também é vendido, né? Como um corte cárneo com osso, tá? Agora, a gente tem os cortes sem osso, tá? Que são os mais comuns também no nosso dia a dia. Aí, falando dos cortes sem osso, do quarto traseiro do animal, a gente já começa com o filé mignon. Tá? O filé mignon, ele é retirado dessa região mais interna da carcaça, tá? Então, da vista medial, que a gente consegue ver ali o filé mignon, tá? Por isso que ele é bem macio, que as pessoas falam, né, que é um músculo que a gente usa menos, né? O animal usa, a gente não, o animal usa menos para poder se movimentar, tá? Ele está preso ali, tá? Perto ali da coluna, né? Na região das vértebras torácicas e lombares, tá? Perto ali do fêmur, mas ele tá, você tem que imaginar ele vindo dessa região aí, medial, tá? O que que acontece, né? Como todo corte cárneo, a gente vai ter a possibilidade do açougueiro fazer a limpeza desse corte. Lembra que eu falei com vocês do epimísio? Olha ele aqui, ó, brilhando, tá? Né? A fáscia muscular, isso aqui é tecido conjuntivo, tá? Portanto, não vai ter uma mesma maciez, uma mesma textura ao mastigar que o tecido muscular, tá? Então, o que que acontece? Vai existir sempre a tendência do açougueiro de querer retirar todas essas partes. Inclusive, quando a gente encontra ali um corte cárneo que sem nada, né, dessas regiões de tecido conjuntivo, a gente chama de carne vermelha.
mesmo, né, sendo vindo de um bovino, tá? Então, a gente chama de um corte vermelho, seria o filé mignon vermelho, tá? Foi retirado todas as partes, todas as gorduras, tudo ali ao redor, tá? Então, eu dei uma pesquisada sobre a informação nutricional sobre alguns cortes, não consegui achar, não entrei em detalhes de todos os cortes, mas peguei informação nutricional de alguns cortes para você, tá? E aí vocês vão reparar o óbvio, que todo mundo sabe, todo corte de carne vai ser, né? Toda carne vai ser muito rica em proteína, né? Então, vão ter teores de proteína em torno ali, né? Acima de 17, tudo ali em torno de 20, né? Em cada 100 gramas de carne, né? E aqui é específico do filé mignon, tá? Aí eu vou pedir para você, toda vez que eu trouxer essa tabela nutricional, para prestar atenção, principalmente também aqui no teor de gorduras totais e gorduras saturadas, né? Que é toda uma questão polêmica, né? Ao redor do consumo da carne do bovino, por ser uma carne com alto teor de gordura saturada, tá? E aí lembrar que vocês estão estudando isso, vão ver que nem, né? Nem tudo que a gente fala que vai ser ruim, vai ser a pior coisa do mundo. Então, nem toda gordura saturada vai fazer só mal para a saúde, ser péssimo, socorro, Deus, ninguém chegue perto, tá? É bom lembrar que a gente tem, né, altos teores, por exemplo, de ácidos graxos oleicos, ácidos graxos de boa qualidade na gordura, né, dentro das gorduras da carne bovina. Então, nem de todo mal, nem de todo ruim, tem também faz mal, faz esse corte, né? Faz essa gordura, tá? Então, eu quero que vocês reparem que isso aqui vai variar muito entre os cortes e às vezes dentro de um mesmo corte, tá? Então, aqui no teor, no filé mignon, tá? E aqui o filé mignon inteiro, né, com cordão, ele tem um teor de gordura de 5,6 e aí quase 3, né, de gorduras saturadas. Só lembrem que a maioria dessa gordura saturada aqui é de ácido graxo oleico, tá? Se não me engano, é oleico mesmo. Então, isso também é um ponto bem interessante da gente começar a aprender e aprender a ponderar, tá? Só para deixar bem claro, essas informações, todas essas informações nutricionais, eu peguei da famosa tabela TACO. Não sei se vocês já chegaram a ser apresentados da tabela TACO, vocês serão apresentados se não foram ainda, mas eu acho que é quase que a nêmesis, né, dos nutricionistas, que eles amam ou eles odeiam ela. Uma tabela com informações, né, do conteúdo químico dos diversos alimentos, de diversas áreas, só que ao mesmo tempo que às vezes você olha para ela e fala, tá estranho, será que isso é esse valor mesmo? Será que não, né, deu alguma coisa errada na hora que eu estava analisando? Outra vez vocês vão perceber que ela é incompleta, seja na informação de o que é exatamente aquele corte, né, ou aquele alimento, ou deixa dúbio, tá? Então, vocês vão trabalhar muito com ela, se vocês já não trabalham, e vocês vão precisar também de ter esse senso crítico ao utilizar a tabela TACO, tá? Eu já trouxe aqui essas informações dela, mas também para a gente discutir um pouco, né, para trazer um pouco dessa questão da importância do senso crítico que a gente tem que ter ao avaliar, né, e ao trazer informações nutricionais da tabela TACO, que a gente pode acabar errando, não vou dizer errando, porque, né, às vezes é a única fonte de informação que a gente tem. Mas a gente precisa de usar as fontes de informação que nos são dadas com muita sabedoria, tá? Então, aqui a gente tem, né, uma outra possibilidade de comprar no mercado, de comercializar o filé mignon, que é o filé mignon sem cordão, não sei se vocês repararam, mas sumiu um pedacinho dele aqui, tá? Então, a gente tira ali um músculo, que é o psoas menor, tá? E retira-se gordura excessiva, caso exista, isso vocês já vão reparar que vai depender demais de animal para animal, vocês já sabem disso, né? Já mostrei. E a gente tem aqui o miolo ou o coração do filé mignon, tá? Onde a gente tira também aquela abinha que estava aqui, né? Aquele adendo que tinha nele aqui, tá? Que a gente separa, né, do músculo de psoas menor, tá? E o quadrado lombar, que é aquela abinha ali do filé mignon. Então, vocês percebem que ele aqui tá totalmente, seria aquilo que eu falei com vocês, que é a carne vermelha, né? Totalmente limpo, sem nada, sem nenhuma gordura, sem nenhum tipo de fáscia muscular.
E aí, de novo, eu já começo a pensar e a questionar você. Será que o teor, né, de gordura aqui já não mudou significativamente? Daquele que a gente tem como referência lá na tabela, né? A gente também encontra para comercializar o cordão do filé mignon. Então, vocês já percebem, só de olhar, que ele vai ter aqui mais o que a gente chamaria de fibras, né? E às vezes chamaríamos de nervos, tá? Que vai influenciar demais aqui na maciez dessa carne, vai influenciar bem ali na qualidade sensorial dessa carne, tá? A gente também encontra ali para ser comercializado. A gente tem aqui, então, né, vindo da região, tá, das 8 últimas vértebras torácicas, tá? 8 últimas vértebras torácicas, e porção dorsal das vértebras das costelas e as vértebras lombares, a gente tem o contrafilé, tá? Contrafilé com cordão e com aba, né? Seria o contrafilé inteiro, ok? Então, é toda essa separação da massa muscular do lombo, né? Dorsal aqui do animal, tá? Aí, olha só para vocês verem a diferença. A gente tem mais ou menos o mesmo teor em 100 gramas, o mesmo teor de proteína que a gente tinha lá no filé mignon, só que lá a gente tinha em torno de 5, alguma coisa, né, de gorduras totais, aqui a gente já tem 12,8, tá? E desses 12,8, 5,6 de gordura saturada. Aí vocês vão falar, mas é óbvio, tem uma camada de gordura ali. Ok. E se eu retiro essa camada de gordura? Né? Quanto que eu tirei desses 12,8? Quanto que reduziu? Não sei. Não sei, não utilizando a tabela TACO como referência, tá? Porque ela não tem essa referência. Nem sempre ela tem a referência do corte de carne com e sem gordura, quando a gordura é essa gordura que eu falei com vocês nesse vídeo, que a gente consegue retirar ou não, tá? Outra coisa que a gente não tem também é saber de que animal que veio essa gordura. Se é um animal de origem europeia ou não, se é um animal que está com um grande marmoreio ou não, tá? Provavelmente não, porque a carne que a gente encontra no mercado brasileiro, tradicionalmente, é uma carne de baixíssimo marmoreio. O marmoreio é algo que está chegando, está conquistando o mercado interno agora, né? Então, muito provavelmente, tudo que vocês vão encontrar ali na tabela TACO foi feito com esses animais que eu falo com vocês, que tem ali, né, esse teor de marmoreio menor, tá? Então, se você retira aquela camada de gordura externa, a tendência é que você baixe significativamente esse teor de gordura, tá? Então, a gente tem o filé de costela com aba e com gordura, né? Essa parte da aba, essa parte lateral aqui, tá? E esse corte também é chamado de ribeye ou bife ancho. Na verdade, esses são os nomes espanhóis e americano, né, em inglês, desse mesmo corte, ok? Mas hoje em dia está fazendo bastante sucesso, né? E tem até um valor de mercado diferente. Às vezes você chegar no açougue e pedir um filé de costela, ou você chegar no açougue e pedir o bife ancho. Você vai pagar, às vezes, no peso do quilo, valores diferentes, tá? Então, ele vem do contrafilé, ele é uma parte do contrafilé, que vem, né, da sexta até a 10ª vértebra torácica, tá? Do animal. Então, do contrafilé inteiro, se eu tiro essa parte mais cranial, a gente tem o que a gente chama ali de filé de costela, tá? Ele pode ser vendido ali sem a aba e sem a gordura. Pode sim, tá? Então, lá na tabela TACO também tem como informação nutricional ali, né? Um teor de proteína levemente menor do que os anteriores, mas aqui, ó, um teor de gordura bem elevado, 13,1, tá? De gorduras totais, tá? E um teor de gordura saturada também significativo, né? Bem significativo, quase que metade, né? Metade de todo o teor de gordura é de gordura saturada, tá? Então, de novo, tem que pensar ali, pesar ali na hora que você vai fazer uma prescrição de dieta, de que tipo de carne que essa pessoa tem hábito de consumir, né? Eu tenho uma pessoa que trabalha aqui comigo e falou comigo que ela praticamente que ela ia no açougue e só comprava contrafilé, porque era a única carne que ela achava que ia ficar boa, macia, que ela conseguia fazer. Então, olha para você ver, né? Ela só compra o contrafilé, então ela está sempre exposta a esse teor de gordura total e esse teor de gordura saturada. É o que é a realidade dessa pessoa, tá? E zero interesse em mudar, tá? Zero vontade. Inclusive, era uma discussão que a gente tinha. Existe também aqui nessa mesma região, né, a capa de filé de costela,
Que, voltando, né, no slide anterior, é essa região aqui externa, tá? Se eu tiro ela, separo essa capa da parte interna, eu tenho aqui a capa de filé de costela, tá? E aí vocês reparam que tem diferença mesmo, claro que por causa da foto, né, da intensidade da vermelhidão aqui do corte, mas sim as carnes, elas têm diferença de intensidade, mesmo toda sendo carne vermelha, do vermelho, isso tem a ver com o animal, com a raça do animal, mas tem a ver também com o processo de abate, tá? Como é feita a sangria desse animal, se quão bem feita essa sangria foi feita lá no processo de abate, tá? Então, vários fatores podem influenciar ali no quão vermelho a fibra, né, de uma carne, mesmo toda sendo carne vermelha, tá? Assim como acontece, né? Eu falei com vocês bem da gordura, tá? Então, na capa de filé da costela, a gente tem já aqui a informação nutricional, né? E a gente já tem aqui um teor de gorduras totais de 15, também, né? Bem elevado aí o teor de gorduras saturadas, tá? É bem semelhante ao que a gente já estava vivendo, né? Vendo ali dentro do contrafilé, não vai fazer uma diferença tão grande assim, tá? Vai ter uma diferença maior com a questão do marmoreio ou não. Tem um animal marmorizado, uma carne muito marmorizada, aí sim eu creio que a diferença de teor de gordura vai ser bem significativa, né? E é uma gordura que a gente não consegue retirar, né? Antes de fazer o preparo aí dessa carne. A gente tem a bananinha do contrafilé, também é um corte que não era muito popular, mas há pouco tempo ele se popularizou bastante, as pessoas adoram fazer churrasco de bananinha do contrafilé. Era um corte muito barato, tá? É um corte que vem ali daquele músculo que fica entre cada costela, né? Você tira lá o contrafilé, sobra naquele pedaço da costela, entre cada uma delas, esse pedaço de carne. Então, por isso que ela tem esse formato aqui compridinho, tá? Ela tá bem no meio ali das costelas, tá? Esses espaços intercostais ali que vai formar a bananinha do contrafilé, tá? Um corte que, né, era, inclusive, era muito usado para fazer hambúrguer, para fazer almôndega, para fazer esses outros produtos, né? E hoje em dia as pessoas compram para fazer churrasco, né? Um corte que também tem um alto teor de gordura, porque ele é bem marmorizado, viu, gente? Tá? Tudo que também está ali, né? A costela é um corte, né? Bem marmorizado, tá? A alcatra completa, que aqui, né, a gente encontra ela aqui nessa região, né, da bacia do animal, quase que fazendo toda a curva da perna ali do animal, tá? Então, vai pegar aqui o osso sacro, do ilho, tá? As primeiras vértebras coxígenas e essa região aqui do flanco, tá? A alcatra completa, ela vai ter dividida, gente, em maminha da alcatra, que é essa ponta aqui da alcatra, tá? Coração da alcatra e a picanha. Então, se você compra a alcatra completa, você está comprando a picanha junta, tá? Tudo junto ali. Então, obviamente, a gente encontra também para comprar separado, né? O miolo ou o coração da alcatra com gordura, tá? Então, é aqui que a gente já retirou a picanha e a maminha, tá? A gente encontra o coração da alcatra com a rolha, que aqui já se retirou só a camada de gordura, se vocês observarem. Eu só retirei essa camada de gordura externa aqui, ok? Só isso, mais nada, tá? A diferença de um para o outro é o coração da alcatra com e sem gordura, tá? E aí, eu tenho aqui a referência, tá? Do valor do coração de alcatra sem gordura. Então, ele sem gordura, só de retirar aquela capa ali de gordura, a gente já tem um valor de gorduras totais de 7,8. Vocês comparam, lembram lá do tanto que a gente tinha lá no contrafilé, que tinha essa camada externa, né? Essa gordura aí do epimísio, né? Essa gordura externa, ela já tinha lá valores em torno de 15, né? 12. Aqui não, aqui a gente já baixou para 7,8, tá? Mais para frente a gente vai ver um que a gente consegue comparar com os 100, verem como que faz diferença, né? Então, só de ter retirado aquela camada ali, a gente tirou, né, uma quantidade significativa aqui desse teor de gordura total desse corte, tá? A gente tem a picanha, tem aqui dessa região, né, dorsal ali do coxão, tá? Então, perto aqui do isquio, né, do sacro, né, dessas primeiras vértebras coxígenas aqui, tá? A picanha, ela é tradicionalmente comercializada com essa capa de gordura, inclusive valorizada, né, no mercado por ter a capa de gordura. Inclusive, a gente consegue
vender a picanha, não sei se vocês já ouviram falar da picanha A, B, C, né? A gente classifica a picanha muito também com base no tamanho dessa quantidade de gordura que tem aqui, tá? E claro, com a formação geral dessa peça, ok? E a gente vai vender no mercado com valores, né? Com um preço diferenciado nesses tipos, dessas diferentes picanhas, tá? Então, a gente tem aqui a picanha com e sem gordura. Apesar de eu achar muito engraçado encontrar essas informações na tabela taco, porque eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que tira a gordura da picanha no churrasco. Deus me defenda essa coisa. Eu sei que isso é heresia para o nutricionista, mas, gente do céu, a picanha tem que ir com a gordura. Não dá. Bom, lá na tabela que a gente tem, que olha, para vocês verem como é interessante, né? O valor energético da picanha com gordura, 213, tá? Quilocalorias. E sem gordura, 134. Olha a diferença, né? Óbvio, tirei ali a camada de gordura que tem, né? A principal fonte ali de reserva energética, né? Então, é óbvio que vai reduzir o valor energético. As proteínas, elas aumentam. E isso também é uma coisa que pode gerar dúvida, né? Olha para vocês verem, mas eu não mexi na proteína, eu só tirei a gordura. Por que o teor de proteína aumentou? Ele aumentou porque ele aumentou proporcionalmente, tá? No mesmo pedaço de 100 gramas de picanha, eu tinha esses 100 gramas de picanha pesada com uma parte, né, com algumas gramas ali que se referiam, né, 14 gramas que se referiam ali à gordura, que eu tirei. Então, o pedaço que eu preciso de pesar, né, que vai ter massa cárnea, né, massa de tecido muscular, vai ser maior para eu poder chegar nas mesmas 100 gramas. Portanto, proporcionalmente, terei um teor maior aqui de proteínas, tá? Então, esse valor de proteína vai aumentar, né, de magnésio e sódio vai aumentar quando eu comparo com a gordura, é por causa desse aumento proporcional, na verdade, tá? Porque aqui são os mesmos 100 gramas de carne aqui para fazer as duas análises, tá? E aí, olha para vocês verem a diferença enorme. Eu tinha 14,7% de gorduras, não é por cento, né? Por cento também, né? 14,7 gramas a cada 100 gramas de gorduras totais e agora eu tenho 4,7. É uma diferença enorme. Então, realmente, a maioria, né, da gordura da picanha, ela se encontra nessa região aqui. E aí, de novo, eu levanto aquela questão, né? Obviamente que isso aqui é uma picanha da comum do mercado, sim, mas hoje a gente já tem muita diferença com relação a poder ter acesso no mercado a diferentes, né, picanhas, picanhas classificadas com classes diferentes e, portanto, com teores aí de gordura bem diferenciados, tá? Então, aqui, né, fechando a alcatra completa, a gente tem a maminha da alcatra, tá? Também tem esse formato um pouco triangular, mas aqui meio curva, tá? Também com frequência com essa camada de gordura superficial, mas a maminha de alcatra já é mais comum a gente encontrar, né, já sem a camada de gordura, ou as pessoas consumirem sem essa camada superficial aqui de gordura. Ela tá lá, quase que no flanco, na região ali ventral do animal, tá? E aí, olha para vocês verem. Mesmo ela ainda tendo uma camada, tá, de gordura, ela tem, né, um teor de gordura um pouco menor quando comparado lá com a picanha, tá? Uma outra questão também bem interessante que a gente pode questionar com relação à tabela TACO é que a maioria dos cortes, né, e das informações nutricionais para cortes carnes lá, quando tem o corte cru, tá? Ela tem a referência do corte sem gordura, tá? Então, nem sempre, como é o caso da gordura, da picanha. A picanha tem até os dois, mas tem lá a referência do corte sem gordura. O que não necessariamente reflete a forma com que o brasileiro consome esse corte, tá? Então, de novo, é aquela questão que eu falo com vocês, que é importante a gente avaliar o que a gente vai, quando a gente vai fazer, usar dessas referências, tá? Tentar extrapolar ela para a realidade, às vezes porque é a referência que a gente tem, mas fazer o uso com bastante senso crítico disso, tá? Então, se a gente tem várias informações que são de cortes, carne sem gordura, mas espera aí, as pessoas elas vão realmente retirar essa gordura para poder consumir? Né? Será que isso realmente já faz parte da realidade do brasileiro? Né? Falando, em se tratando de cortes carnes bovinos,
Isso não é tanta verdade assim, tá? Pelo que a gente observa no mercado, as pessoas valorizam cada vez mais cortes com a camada de gordura. O que é o contrário do se a gente estivesse falando aqui de cortes suínos, viu? As pessoas, elas tendem a rejeitar cortes suínos com um alto teor de gordura, tá? Então, fica aí esse paradoxo, tá? Da população brasileira. O patinho, que é um corte já famoso por ser um pouco mais magro, ele já está mais interno, né? Aqui na região do fêmur, da tíbia do animal. Tem esse formato, né? Arredondado, bem gordinho, tá? Mas com mais fáscia, né? Fáscia muscular. Também a gente encontra, tá? Poderia encontrar esse patinho já limpo, sem essa fáscia aqui, tá? Essa região aqui já retirada pelo açougueiro, tá? Como eu falei com vocês, o patinho já é um corte famoso por ser um corte de baixo teor de gordura, tá? Aqui, ó, 4,5, tá? De novo, né? Ele tá mais interno, então ele não vai ter aquela camadona de gordura externa, né? Então, isso já vai impactar nesse teor de gordura total dele. Mas é muito interessante, de novo, para a gente observar por quê. Novamente, os cortes do traseiro têm uma fama de serem cortes gordos, de serem cortes carnes, né, bovinos com alto teor de gordura, o que não necessariamente é realidade, tá? Então, o patinho, ele realmente é um corte de traseiro que vai ter aí um teor de gordura, né, menos significativo, tá? Menos importante aqui. Então, é um corte, como eles dizem, né, um corte magro, tá? O colchão mole, ou chão de dentro, ele vai estar aqui, né, como referência aqui dos ossos do animal. O isquio, né, o pubis, né, que é aqui da região da bacia, né, da garupa do animal, o fêmur e a tíbia. Ele vai ter esse formato um pouco levemente triangular, mais arredondado, mas ele sempre tem essa camada aqui de gordura, se você compra ele inteiro, né? O colchão mole ou, né, o chão de dentro. Aí a gente encontra para consumir também, né? Para comprar o colchão mole com a capa, que é esse músculo aqui, essa região do músculo, e sem gordura, ok? Então, é basicamente o mesmo do anterior, só que sem a cobertura de gordura. E aí eu tenho a referência na tabela TACO, de novo, só do colchão mole sem gordura. E é um corte que é comum as pessoas fazerem até bife nele, tá? Comprar já ele em bife no açougue. E, novamente, as pessoas esse ainda até é mais comum as pessoas pedirem para retirar a capa de gordura dele. Mas as pessoas tendem a querer manter aquela gordurinha, que lembra picanha, tem, né, de novo, aquela questão cultural. Mas ele sem a capa de gordura, ele tem esse teor aqui de 8,7 gramas a cada 100 gramas de gordura. Ainda assim, né, mais teor de gordura do que o patinho, tá? Mesmo sem a capa de gordura, né? Mesmo já depois ali de limpo, ele ainda tem um teor de gordura maior do que o patinho, tá? Então, a gente consegue encontrar ele também sem a capa. Falei com vocês, aqui também, como eu falei com vocês, né, que a gente chama de carne vermelha, tá toda limpinha, toda sem nenhuma face, nenhum teorzinho de gordura aqui, de gordura externa, né? Se tivesse marmoreio, não teria como tirar, tá? Então, a gente ainda tem o colchão mole aí sem a capa, tá? Também vim da mesma região, só tirei aquela capa, aquele músculo ali mais externo. Colchão duro que pode ser retirado da carcaça com o lagarto ou sem o lagarto. Aqui, ele sem o lagarto, ele tem esse formato mais quadrado, retangular. Também com uma capa ali de gordura, né? Com um acabamento de gordura, tá? Então, ele também tem como referência, né, as bases ósseas ali do ilho, do fêmur, né, da tíbia e da fíbula. É quase um retângulozão lá na parte mais traseira, né, mais caudal aqui do animal, tá? O colchão duro, que aqui, tá? Eu trouxe para vocês a imagem dele sem gordura, já limpo. Também a gente tem a referência na tabela dele somente sem gordura, não tem a referência nutricional dele com gordura. A gente já percebeu que faz uma diferença muito grande, tá? Então lá a gente viu, né, uma diferença que era da picanha, né, da 14, alguma coisa, passou para 4, alguma coisa. Então, se isso daqui, se o colchão duro tem esse teor de gordura de 6,2,
tá? Gorduras totais aqui a cada 100 gramas, ele sem gordura, será que com gordura não seria 16? Então, de novo, né? Tô bem cutucando para vocês perceberem como a gente precisa muito de ter um senso crítico, né? Bem em cima disso, tá? Fiquei para vocês ficarem questionando seus futuros professores, deixando eles contra a parede. O lagarto, tá? Que é bem a região traseira aqui, tá? Do animal. É quando você vê o animal de trás, você vê aquele músculo ali, quase que no bumbum, que a gente fala, né? Do bovino, tá? É o lagarto, tá? É um corte, né? Com mais teor de fibras, e a gente tem, né, uma tendência de usar ele principalmente para fazer carne cozida, né? Tem algumas receitas tradicionais aí do lagarto, mas também, novamente, a gente tem ele com gordura, né? E sem gordura, tá? Então, ele está aqui bem ao lado do coxão duro, como eu falei com vocês, a gente pode tirar o coxão duro junto, né, com o lagarto ou sem o lagarto, tá? Algumas pessoas confundem olhando assim o lagarto com o filé mignon, porque os dois são compridos, apesar do filé mignon ser um pouco mais fino, os dois têm esse formato, né, mais comprido, mais alongado, tá? Algumas pessoas conseguem, se confundem aí quando vêm os dois, tá? Aqui na foto eles estão bem diferentes, mas a gente dá para confundir, dependendo de como que você vê cada um, tá? Principalmente se você não tem muita experiência em lidar né, em lidar com essa questão de comprar algum corte de carne. E aí o lagarto, a gente tem, né, um teor, ele é uma carne, tá vendo, mais magra já, naturalmente mais magra. Também aqui é o teor, informação nutricional dela, sem gordura, tá? Com 5,2 aí. Vocês percebem que o teor de proteína não altera muito, e o valor energético, ele vai acompanhar sempre o teor de gordura, né? Quanto maior o teor de gordura, maior vai ser esse valor energético. Surpresa nenhuma, né? É bem óbvio. Mas, enfim, a gente consegue perceber esse acompanhamento muito próximo, né? Da tabela, né? Das informações nutricionais para cada corte, tá? O músculo mole vem dessa região aqui também caudal, tá? Do animal, tá aderido, tá? A essa articulação fibiotibial, femorotibial, tá? Do animal. Então, tá aqui quase que na parte de trás do joelho do animal, ok? Então, ele tá aqui perto do coxão duro, perto do lagarto, tá? Tem aqui esse formato. E aí, também trago uma outra questão de um questionamento, e vocês vão perceber que a gente tem três cortes cárneos vindos do bovino que a gente chama de músculo, tá? Tem o músculo mole, que vocês acabaram de ver. Agora, a gente tem o músculo duro, ou garrão, tá? Que são essas massas musculares da canela do animal, tá? Aqui ela tem esse formato porque vocês pensam que ela, na verdade, abraçava toda a canela desse animal, tá? Esse osso aqui, a fíbula e a tíbia desse animal. Então, quando a gente vai retirar do osso, a gente abre ele, né? E espalma ele. Então, por isso que ele fica com esse formato aqui. Então, imaginem que ele agora está fechando ali ao redor da canela do animal, tá? Por isso que ele fica com esse formato. E aí é o músculo duro, ou garrão, que a gente usa tradicionalmente para fazer carne moída, né? É uma carne que tem mais fibras, né? Mais nervos, então ela vai ser uma carne mais difícil de mastigar. Mas trago para vocês também uma outra questão de mercado muito interessante, que é o seguinte: esse mesmo garrão, esse mesmo músculo duro, que a gente compra para moer normalmente, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um corte de carne já mais refinado, com um valor de mercado mais elevado, que é o ossobuco. Já ouviram falar no ossobuco? Ossobuco, ele é, né, um corte de carne que vem com osso. Mas que corte é esse? Nada mais é do que eu congelar essa parte, tá? E vir com a serra aqui, ó, e tirar um bife grosso dessa região. Então, ele é garrão, tá? Só que vendido com osso, ok? O triplo do valor no mercado de comprar só o garrão. E as pessoas cozinham, e aí tem toda, né, aquela questão do tutano, do osso, para trazer sabor e tal. Mas é o mesmo corte, com um valor de mercado bem mais elevado, tá? Aí, eu trouxe essa informação nutricional que está lá na tabela, por quê?
Porque lá só se referencia a músculo. Não me fala se é músculo mole, músculo duro, tá? Né, o garrão, ou o músculo que vocês vão ver aqui no dianteiro. É músculo. Então, qual deles é? Ou se é uma mistura de todos? Não sei, né? É, mas é, sem surpresa, uma carne com teor de gordura um pouco mais, um pouco menor, né? Já, mas referencialmente também, né? Percentualmente falando, talvez, né? Uma gordura saturada também um pouco menor, né? Comparando com os outros, tá? A gente tem aqui o bife de vazio, que a gente já aqui mudou de lugar, né? A gente saiu lá do traseiro serrote e viemos agora falar da parte da ponta de agulha, ou do costelão, tá? Então, na hora que vai fazer a retirada deste corte no animal, a gente vai estar manipulando aquela parte da ponta de agulha que eu falei com vocês, tá? Então, a gente tem, né, o bife de vazio, que também é chamado de flanco, e em alguns lugares também é conhecido como pacu, tá? Ele é bem fino, ela é uma porção ali do músculo reto do abdômen, tá? Então, ele fica bem ali no abdômen do animal. Tá? Ele não está preso a nenhum osso especificamente, porque ele está preso ali a outros músculos do abdômen do animal, tá? Ele é fino, é pequeno, é uma carne bem pequena. Mas, né, o bife de vazio, né, o pacu, ele também, né, não é uma carne tão magra assim, mas é também uma carne mais magra quando comparada com outras, tá? Principalmente aqui, ó, essa daqui tá limpa, tá? Sem gordura, sem, né, as fibras, as fibras de fáscia, né? Agora a gente entra numa certa polêmica. Polêmica cultural, não é bem polêmica. É porque, academicamente, a gente chama um corte de fraldinha. Mas na nossa rotina, a gente encontra outra coisa com o nome de fraldinha, pelo menos aqui em BH, né? Então, a gente tem este corte cárneo, que é a fraldinha, ou também chamado de entranha. Comprido, fino, assim, que nada mais é do que o diafragma do animal. Então, até por questões legais, a gente chama de fraldinha o diafragma do animal. Mas eu imagino que nenhum de vocês tenha visto uma fraldinha com esse formato antes. Talvez vocês conheçam a fraldinha assim. E isso nem parece com, né, esse anterior aqui. Olha só, isso é muito diferente, né? Na verdade, esse daqui é também chamado de fraldinha, principalmente aqui em BH, mas ele também pode ser chamado de fralda ou fraldão, que aí faz mais sentido porque ele é grande, tá? O que que acontece é que o fraldão, né, ele é um músculo, um outro músculo, não é o diafragma, ele é o oblíquo do animal, do abdominal, tá? O oblíquo interno do abdômen, tá? É um outro músculo e ele tem essa camadinha de gordura aqui. Ele vai estar perto lá do bife de vazio, tá? Então, ele é esse prolongamento ali, né, daquela parte muscular ali do ventre do animal, ok? Então, a gente tem, como eu falei com vocês lá no início, né, a gente tem esse problema de ser dos cortes cárneos, eles terem nomes que são muito culturais. Então, hoje em dia, a gente chama este corte de fraldinha, e não tão mais comumente a gente encontra para comprar a fraldinha tradicional, né, ou a entranha, que é o diafragma, tá? Então, se vocês procurarem referências de legislação, vocês vão encontrar como fraldinha ou diafragma. Mas vocês vão perceber que não tem nada a ver com a fraldinha que a gente compra no nosso dia a dia no mercado, tá? Que é outro músculo, inclusive, tá? E aí, de novo, não sei qual fraldinha é a fraldinha que a tabela TACO analisou. Se é a fraldinha que a gente compra no nosso mercado, ou se é a fraldinha da legislação brasileira, que é o diafragma, tá? Então, é, é, essas referências ali a gente né, não acha com facilidade. Então, mas faz mais sentido ser o quê? Aquilo que a gente encontra no mercado, né? Faz muito mais sentido a gente olhar é, é, a composição nutricional dos alimentos daqueles que a gente encontra no nosso mercado, aqueles que a gente compra, né? Que a gente consome no nosso dia a dia. Aí vocês me contam se eu estiver fazendo raciocínio errado, viu, gente? Estou pensando assim, mas depois vocês me contam se eu estou pensando errado. Então, a fraldinha, né, ela vai ter ali um valor energético de 221 quilocalorias a cada 100 gramas, tá?
E eu estou fazendo um raciocínio que seria esta fraldinha aqui com teor de gorduras de 16,1, que faz muito mais sentido, porque ela tem uma camada muito maior de gordura do que a gente comparar com o diafragma, tá? Não faz nem muito sentido o diafragma ter muito marmoreio, até para chegar a ter 16,1 gramas a cada 100 gramas de carne aí, tendo só de gordura, tá? E um teor grande de gordura saturada, né? Então, bem elevado de gordura saturada aí. Também uma carne bem famosa para fazer churrasco, também que está bem na moda. Entrando aqui no dianteiro, né, a gente tem a pá, ou paleta também, que a gente chama de paleta, apesar de vocês, né, já terem visto que a gente chama de paleta todo o braço do animal. A gente tem, então, esse corte que é referente, né, com a escápula, né, e o húmero um pouco chegando lá no rádio, na ulna do animal, tá? A paleta, né, ou pá, que a gente tem também como referência, com ou sem gordura, tá? Lá na tabela TACO. E aqui também a gente já tem um outro viés que vocês reparam que ela não tem uma camada de gordura superficial muito grande. Isso se reflete um pouco quando a gente tem ela com e sem gordura lá na tabela. Olha para vocês verem, enquanto a picanha a gente tinha 14,2, eu acho, e passou para 4,9, essa daqui, a diferença de um para o outro, né, a diferença absoluta, foi de 2 gramas, é um pouco, 2 gramas, tá? Não é uma diferença muito grande, tá? Então, é bem interessante de perceber. Obviamente, ela não tem uma camada de gordura externa tão significativa, tão óbvia assim. Então, né, não pesou tanto assim. Então, também a gente não reparou um aumento significativo, proporcional ali dos teores de proteína das duas situações, né, dela com e dela sem gordura, tá? Então, já é um corte mais magro, mesmo, né, levando em consideração ele ainda com a gordura, tá? Aí a gente tem agora um corte que está muito famoso ultimamente, que é a raquete, tá? Ela também é chamada de sete da paleta, tá? Tem outros nomes também em outros locais. É um corte que não era muito popular, mas ele tem ficado muito famoso. Por quê? É um corte saboroso, né, e muito macio, se você fizer um tratamento nele. Qual que seria esse tratamento? Retirar essa face externa aqui, né, que deixa ele mais fibroso, mais difícil de mastigar. E se vocês estiverem vendo, ele tem uma parte branquinha aqui no meio, tá? Se o açougueiro, ele passa a faca aqui, separa isso aqui em duas partes inteiras, separa ele em duas partes, e retira essa fibra branca que fica no meio, passando pelo meio da raquete, tá? Ele retira a principal parte que faz com que ela fique uma carne mais dura e de difícil de mastigação. E aí, quando a gente separa ela em duas, a gente tem um corte famoso, que agora está mais famoso, que é o flat iron, tá? Muito famoso para poder fazer churrasco hoje em dia, tá? Nesses últimos tempos aqui, das pessoas que mais curtem, né, gostam bastante de um churrasquinho, fazer o flat iron. E o flat iron nada mais é do que a raquete, tirada essa fibra, né, esse nervo aqui do meio dela, que vai fazer com que ela fique bem mais difícil de ser mastigada, tá? Então, novamente um outro corte de carne que está ficando mais famoso, vindo ali desses animais que eu falei com vocês, que são os animais europeus, que são os animais com maior marmoreio também, que vai trazer, né, mais maciez para essas carnes, tá? Então, é mais comum. O peixinho também acompanha essa moda, tá, dos animais europeus, né, os animais bostauros, que a gente chama, tá? Que é esse corte que a gente tá, esse músculo que está lá na fossa supraespinhosa, lá da escápula do animal. Tem esse formato, né, meio compridinho, e é por isso que chamam ele de peixinho, tá? Também vai nesse sentido de agora ficar mais famoso para ser usado até em churrasco, quando vindo principalmente desses animais europeus, tá? Porque tem maior, na verdade, quando vindo de um animal com maior marmoreio. Estou generalizando, falando dos europeus, mas tem que lembrar lá do Wagyu, que é do Japão, né? No europeu. Mas ele é Bostaurus, tá? Assim como... se vocês quiserem só aprender a diferenciar, o que eu chamo de Bostaurus é uma vaca, um boi que não tem cupim. Vocês já viram o cupim? Né? Que é aquela parte, né, no dorso do animal.
o animal que tem cupim, ele é Bos indicus, ele vem da região da Índia, tá? Da região da Ásia, na verdade, tá? Então, o animal que não tem cupim é Bos taurus. Então, de forma bem genérica e fácil de se perceber. A tendência é que os Bos taurus tenham maior marmoreio, sejam abatidos com uma menor idade, então tem uma carne mais macia, tá? Mas é de mais difícil criação aqui no Brasil. É por isso que a gente geralmente cria o Bos indicus, tá? Que são os que têm lá o cupim. E aí a gente tem então agora, né, o miolo, o coração da paleta, tá? Que está ali referente, né, perto ali da escápula, do úmero, tá? E é essa massa muscular que está inserida lá atrás da escápula, tá? Então, esse é o miolo, o coração da paleta, tá? E aí, por fim, a gente tem o músculo dianteiro. Como eu falei com vocês, a gente tem 3 músculos, né? O músculo garrão, o músculo do traseiro, o músculo duro, né? O músculo mole também fica aqui, né? Na região quase que caudal ao joelho do animal. E a gente tem o músculo dianteiro, que do mesmo raciocínio que eu falei com vocês do garrão, ele abraça ali a região do braço, né? Do úmero do rádio, lá, e da una do bovino. Tá? Então, por isso que quando a gente tira ele do osso, ele fica aqui com esse formato aqui. Parece um M, né? O formato dele, tá? É um músculo mais fibroso, é um músculo que a gente vai usar para fazer mais carne moída, tá? É um músculo, então, com menor valor de mercado e a gente não vai usar ele, não vai conseguir usar ele para fazer bife, a gente não vai conseguir usar ele para fazer principalmente carnes aí de panela, carnes, né, que vão precisar de um preparo com mais maciez, para trazer mais maciez. Mas, né, não tão raro, a gente tem o acém, né, que é esse corte que vai vir aqui dessas primeiras vértebras torácicas, tá? E a porção, né, dorsal aí das primeiras vértebras. Ele tem esse formato mais quadradinho também, tá? A gente encontra ele com uma camadinha de gordura, tá? E ele também é outro corte que está se popularizando muito com essas carnes mais marmorizadas, tá? Então, um acém com uma carne mais marmorizada também vai lindamente para um churrasco, tá? Ficando bem macio. E aí o acém, ele novamente falando aqui, né, de uma carne que a gente está acostumado, ele não é uma carne com alto teor de gordura. É uma carne ali com 6,1 mais ou menos gramas a cada 100 gramas de teor de gordura, tá? Não é algo um valor muito alto. E a gente levanta esse questionamento aí com relação aos novos, né, aos novos cortes que a gente tem acesso no nosso mercado. E aí, eu não sei se vocês repararam até agora, mas a gente tem menos também informações de teor de informação nutricional dos cortes de dianteiro. Então, a gente não tem informação nutricional da raquete, do peixinho, específicos, né? Só da pá ali e do acém. Então, são cortes que estão se popularizando, são cortes que as pessoas estão consumindo mais, mas que a gente tem menos informação, né? Não é que a gente não vai ter nenhuma, claro que se a gente pesquisar aí mais a fundo na literatura científica, a gente vai encontrar, sim. Mas vai ser de mais difícil acesso, né? A gente vai ter que pesquisar um pouco mais, tá? E aí a gente tem também o peito bovino, que o nome mesmo já diz, dessa região ali do peito, né? Essa região perto ali do externo, do osso externo, tá? Então, tá perto lá, né? Das cartilagens costais ali do animal. Este é um músculo que a gente encontra com, assim, uma variedade gigante de teor de gordura. Então, a gente encontra esse corte de carne aqui com uma camada de gordura enorme em cima, tá? Se for, assim, do interesse de quem for comprar, tá? Esse aqui já tá limpo, né? Já tá sem gordura, mas você encontra desde ele limpo até, assim, camadas muito generosas de gordura em cima deste corte aqui, tá? Então, ele já limpo, né? A gente vai ter ali um teor de gordura total de 20,4, tá vendo? É um teor de gordura muito grande, tá? Para um corte que é relativamente até pequeno no animal, tá? E falo com vocês com certeza que esse valor aqui, ele vai variar com muita significância quando a gente vai fazer a limpeza desse corte, tá? Vai mudar demais como é que é, né? O teor que a gente vai ter nesse corte aqui. Também é um corte que tem se popularizado bastante. Todos os cortes de dianteiro têm ficado mais comuns de serem consumidos aqui no Brasil, tá? Tem uma
Eu não sei nem dizer se é um mito ou verdade dentro da indústria, e eles falam que a gente tem a tradição de consumir cortes de traseiro, porque a gente exporta os cortes de dianteiro para os países árabes. Os árabes, eles têm um costume cultural maior de consumir cortes de bovino de dianteiro, cultural. Então, acaba sobrando os de traseiro para o nosso mercado, e o brasileiro acabou também juntando, né, aderindo a isso daí, né? Mas eu não sei dizer para vocês o que, que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha nesse caso. Se a gente achou ótimo, que a gente já gostava dos cortes traseiros, e o dianteiro meio que ficava sobrando no açougue, e eles gostam muito do dianteiro, e a gente achou um ótimo mercado para vender, ou se foi o contrário, né? Então, não sei dizer para vocês o que, que veio primeiro nesse caso aí. Mas é uma realidade também do mercado da carne, é a gente exportar muitos cortes de dianteiro para países do Oriente Médio, tá? É, Egito, é bem comum a gente exportar de corte de dianteiro. A gente tem a ponta do peito, tá? Que é obtido lá do peito, sem osso, mas essa região aqui também, né, das costelas, vocês até percebem que a retirada ali do osso, né, limpa o formato do osso da costela que fica lá no, no, no corte, tá? A gente tem a costela do dianteiro, tá? Que é essa região aqui das costelas mesmo, depois que eu tirei o braço do animal, né, a costela com os ossos e tudo, a gente encontra para consumir. Como eu já tinha falado com vocês quando eu falei da bananinha da costela lá atrás, né? É um corte que tem mais teor de gordura, tem um maior teor de marmoreio, independente da raça do animal, da origem desse animal, a costela vai ter um maior teor de marmoreio e a gente vai perceber aqui no teor de gordura dela. É 31,8%, né, vai ser o maior que a gente viu aqui, tá? Que é o teor da costela. Aqui, novamente, não tem essa separação se é da costela de dianteiro ou de qualquer outra região da costela. Também faço o raciocínio de que representa toda a costela do bovino, tá? E realmente faz sentido porque a gente vê, né, a costela com o maior teor de gordura, tanto do entremeio quanto essa gordura aí, né? Entre aí os músculos, né? Que é essa gordura externa, tá? Então, um valor, um teor bem elevado de gordura, tá? O cupim, como eu falei com vocês, que a gente só vai encontrar nos animais que são de origem indiana, né? Que são os zebus, tá? Essa massa muscular que tá lá acima, né? Do acém, tá? Que faz aquela corcunda do animal, tá? É o que a gente chama de cupim, tá? O cupim é uma carne também que é naturalmente bem marmorizada, tá? Bem macia, tá? Então, é uma carne que naturalmente vai ter também, por mais que não tenha uma grande camada de gordura, apesar de encontrarmos também camadas externas de gordura bem aderidas aqui, bem significativas, mas ele também é uma carne com maior marmoreio, tá? Então, 15,3% aí, né? De gordura nesse corte de carne, tá? O que acontece também muito na realidade no mercado é que esses cortes, eles não saem lindos assim, bonitos, tá? Eles saem com rebarbas, na hora que você vai passar a faca para separar um corte, às vezes você tira um pedacinho do outro. Todo mundo já ouviu falar que vem um pedaço de coxão duro junto com a sua picanha, né? Você tem que ir lá prestar atenção para não levar um pedaço de coxão duro junto com a sua picanha. Enfim, isso acontece, isso é o normal. E aí a gente vai retirando, né, e dando formato, né, do esperado, formato comercial do corte, tá? E a gente vai tendo esses recortes aí de desossa, tá? Esses recortes, eles vão ser aproveitados na indústria, né? A gente vai usar isso aqui ou para fazer, principalmente para que vai para fazer carne moída, para fazer hambúrguer. Não significa que essa carne é uma carne de má qualidade, só que não é uma carne que você tem uma referência de onde que veio. Na verdade, ela veio de várias regiões aí desse animal, né? São pedacinhos que vieram. Então, não é de traseiro, não é de dianteiro, é tudo misturado, tá? Então, essa carne, ela não necessariamente é de baixa qualidade, tá? Ela não obrigatoriamente vai ter sempre um teor maior de gordura, mas ela vai ter né, com frequência esse maior teor de gordura. Mas ela pode, partes que são só gordura, a gente não necessariamente mistura aqui nesses recortes, não, tá? Mas acaba que é algo muito, muito
não é muito heterogêneo. Então, por ser muito heterogêneo, a gente nunca vai ter também, né, um valor, uma informação nutricional muito certa do que seria isso aqui, não, tá? A gente tem a carne, né, de sangria, que é a carne do pescoço do animal, que foi da região onde fez a sangria, que foi retirada do sangue desse animal durante o abate. Ela fica com essa coloração mais avermelhada, num tom mais escuro, né, mas quase vermelho vinho. Então, ela tem uma certa rejeição de mercado por ter essa cor escura. Não tem uma implicação aí grande na qualidade dessa carne, mas a implicação de qualidade que tem é que, como sobra um teor maior de sangue nessa carne, ela tende a ser uma carne que se estraga, né, que se apodrece mais rápido do que as outras, tá? Mas ela acaba sendo, né, não comercializada, mas por uma questão visual mesmo. E não é que ela é descartada, tá? Ela também vai entrar junto lá com os recortes, vai ser moída e vai se produzir algum industrializado, né, que vai se vender congelado, então você não vai ter muito desse problema aí dela estragar e se perder, tá? Teria esse problema mais real se eu estivesse vendendo ela refrigerada, né? Mas ela vai ser aproveitada ali de outras formas, tá? Para não se correr esse risco. A língua, tá? Que é a língua mesmo do animal, a gente faz a remoção do ocioide, das gorduras, alguns tecidos conectivos, linfonodos, e é bem comum a gente consumi-la, né, no Brasil. Então, é um músculo, né, que a gente já adiciona ela junto com os miúdos, mas ela é bem tecido muscular mesmo, né, com teor de gordura também significativo, tá? E um teor de proteína relativamente mais baixo, mas porque aqui a gente também tem outros tecidos, né? Tecidos conectivos, tecidos conjuntivos fazendo mais parte, tá? Tanto é que também é um corte mais duro, mais difícil de mastigar, então a gente vai fazer ele, né? Vai fazer um preparo dele que vai facilitar essa maciez. A gente vai fazer a língua sempre cozida, né? Na panela de pressão, cozida bastante tempo, para ela ficar macia, tá? Coração não é muito comum da gente consumir, tá? Um miúdo bovino, mas, né, a gente geralmente quando vai consumir coração, o comum para o brasileiro é o coração de galinha, mas poderia ser consumido, tá? É o coração do bovino depois que a gente retira lá o pericárdio, né, as artérias e válvulas, tá? O fígado, aí sim, o miúdo, né, muito comum de ser consumido, e aí aqui a gente vai chamar atenção, né, não mais só para a questão de gordura, tá? Mas, né, para a questão do ferro, né, que geralmente a gente vai falar, é importante comer fígado bovino porque ele tem um alto teor de ferro. E se a gente compara realmente com todos os outros cortes cárneos, gente, é assim, né, a diferença é bem grande. Os outros cortes vão falar em torno de 2 miligramas, tá? A cada 100 gramas, 3 no máximo. E aí o ferro já vai para, o fígado já vai lá realmente para 5,6, tá? Realmente ele vai ter esse teor de ferro mais significativo aqui, tá? Rim também não é muito comum a gente consumir, vai ser mais encaminhado, né, para alimentação animal, mas também é um miúdo bovino que a gente, né, poderia consumir. O cérebro do bovino é um miúdo bovino? É, mas no Brasil a gente não pode consumir, tá? Porque a gente, na hora de fazer o abate, a gente tira o cérebro e a medula e um pedaço do intestino e incinera, tá? Por causa do risco de doença da vaca louca, tá? Por mais que não existe doença da vaca louca no Brasil, tá? A gente não tem nenhum histórico, ainda assim a gente faz uma vigilância muito grande nos nossos abates, que a gente também não quer ter, tá? Então, a gente faz essa vigilância e a gente não faz o consumo de cérebro de bovino no nosso país. Não dentro, né, gente, aqui de um abate legalizado, fiscalizado, né, dentro de algo, dentro da legislação. Só que é um ponto interessante de se apontar, é que em países fora do Brasil, isso é comum, tá? Na Espanha, por exemplo, você encontra cabeças inteiras de caprinos e ovinos, né, cabras ou ovelhas, com cérebro, e as pessoas cozinham e consomem tudo isso. Você encontra no supermercado, tá? Não é algo raro, difícil, né? Então, assim, lá não vai ter esse risco da doença da vaca louca? Tem, mas as autoridades sanitárias de lá não acham que é pertinente fazer esse tipo de controle. Aqui no Brasil, a gente faz esse tipo de controle. Então, a gente retira e a gente incinera, tá? Por causa
desse risco que a gente tem um controle no campo? Tem um controle no campo, mas ainda assim a gente não corre o risco, porque é uma doença que não tem cura, né? Não tem tratamento, né? Ela vai passar por humano, ela é uma zoonose, e ela não tem tratamento, tá? A gente encontra o prion, que causa a doença da vaca louca, em grandes concentrações, né, no sistema nervoso desse animal. Então, né, é o miúdo bovino, mas a gente no caso do Brasil, não consome, mas não se esqueçam que isso não é exclusivo aí do Brasil, não. O bucho, que aí sim já é bem comum, né, que são os estômagos. Na verdade, né, para quem não sabe, o bovino, ele tem 3 pré-estômagos e um estômago, tá, glandular. Tem glândulas que funcionam parecido com o nosso, tá? Os 3 pré-estômagos, eles vão fazer essa pré-digestão, tá? Eles vão preparar ali, vão começar a digerir ali o capim que esse animal comeu, né? Ou a ração que esse animal comeu, tá? Então, ele tem uma digestão um pouco diferente. E aí, esses pré-estômagos é que vão formar o que a gente conhece como bucho, né? Que vai fazer a buchada, tá? Que alguns daí já devem ter ouvido falar, né? Buchada de bode, tá? Então, ele tem essa estrutura aqui, né? Esse formato que parece é, como é que chama? Coisa de abelha? Os alvéolos lá da abelha, né? Da casa da Com abelha. colmeia. A colmeia. Obrigada, Renata. Ele tem esse formato aqui. Uma parte dele, depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem, como são 3 pré-estômagos, né? Cada um por dentro ele tem uma característica um pouco diferente, tá? Então, um parece uma colmeia e o outro parece que são várias folhas. Eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Então, claro que esse pré-estômago, né, é esvaziado, limpo, tá? E a gente pode encontrar ele com ou sem o retículo. O retículo é um desses pré-estômagos, que é o que a gente faz a dobradinha, tá? Que é a dobradinha. Então, ele vai ter aqui, né, esse também vai ter um alto teor de proteína, tá? E um teor de gorduras totais, quando comparado a vários cortes carnes, bem reduzido, tá? E vai ser geralmente consumido aí, né? Ou às vezes como petisco, as pessoas fazem, né? Ele como petisco, ou na buchada, né? Que é o mais famoso aí, tá? Aí a gente tem o bucho branqueado, nada mais é do que o mesmo bucho que vocês viram, só que a gente coloca ele numa solução de peróxido de hidrogênio, para ele ficar mais com uma cor mais branca, mais limpinha, digamos assim. É uma impressão só, é só realmente para ele ter essa coloração diferente. O buchinho, que é o omaso, que é esse, tá? Esse pré-estômago bovino que eu falei com vocês, que ele tem por dentro esse formato que parecem várias folhinhas, né? Para ajudar ali na digestão, tá? Então, é o que a gente chama às vezes de buchinho, tá? Então, um outro miúdo bovino, que não é também, né, comum para alimentação humana, tá? São os tendões, tá? A gente pode usar ali para poder retirar cartilagem, para tirar colágeno, tá? Para fazer aí produtos ricos em colágeno, mas hoje é o mais comum, é isso aqui para alimentação pet, né? A gente seca ele e comercializa aí para seu cachorrinho roer, né? Como se fosse um ossinho para ele, né? Roer ali e ter uma distração, enfim, tá? Então, é o mais comum da gente usar ali os tendões, tá? A aorta, né, a artéria, a gente também encontra ela podendo ser comercializada, também não é muito comum, e hoje também a gente vai usar isso aqui mais para pet ou para fábrica de ração, tá? Mas também é um miúdo bovino de que aonde em algumas regiões do país a gente encontra, né, o consumo desse tipo de miúdo, tá? E o vergalho, tá? Que também, né, entra nessa mesma situação de ir mais para pet, que é o membro reprodutor, né, do bovino. É o pênis do bovino, tá? Ele tem esse formato mais fibroso, ele é bem fibroso, então a gente seca e vende aí principalmente para consumo de pet. Mas também é um miúdo que tem receitas e tem regiões do país que fazem consumo desse tipo de miúdo, tá? Então, é aí, como dizem, né, uma iguaria aí de algumas regiões do país. Tá? Existem receitas específicas que vão usar vergalho de bovino. Tá? É bem fibroso, pouco tecido muscular aqui, então é bem, né, deve ser bem difícil de mastigar, imagino eu. Nunca cheguei a experimentar, mas eu imagino que deve ser bem difícil de mastigar por ser bem fibroso. Tá? E, de forma geral, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, que eu preparei. Se vocês tiverem alguma dúvida,
Se vocês tiverem e quiserem ir fazer, relembrar qualquer coisa, não sei se eu passei rápido demais, fazer alguma correlação com o que vocês aprenderam na aula passada, né? Fugir um pouco da bioquímica, né, Renata? Mas eu acho que, assim, é algo bem, bem diferente, né, Não, para a e nutrição. querendo ou não, assim, tem muita relação, né? A gente fala que foge, mas é a questão prática. Eu acho interessante esse assunto, porque eu sempre achei muito difícil. Eu lembro, eu na infância, indo com meu pai no açougue, e assim, para mim era tudo igual, assim, eu não conseguia entender quando meu pai falava, né, me dá, essa fraldinha, mas essa fraldinha tá com cara de não sei o que. Eu falava assim, gente, pai, mas, né, assim, eu acho até hoje, tenho assim muita dificuldade, então admiro demais, assim, acho, né, é uma profissão nobre, assim, né, os açougueiros conseguirem fracionar tão bem, e as pessoas que vão e conseguem identificar, né, claro que na hora que a gente consome, a gente percebe diferenças, mas e aí eu falo Uhum. assim, né, o golpe já foi dado, porque, né, na hora que você está comendo, é aí que você vai, ó, gente, não tô, acho que esse aqui não é um filé mesmo, não, né? Mas eu tenho muita dificuldade, então acho assim, muito interessante e ficou assim, né? Muito claro a forma que você passou, você explicou, eu acho que né, a gente consegue entender, e essa questão do dianteiro e traseiro, que eu não tinha muito essa percepção, né, de acabar que a gente consome realmente mais o traseiro, né, que o dianteiro, e essa correlação com exportação, porque realmente a gente exporta, né, muito produto carne, é um volume assim exagerado, mas eu tinha, claro que eu penso assim, não deve exportar mais picanha, exportar as carnes nobres, né, as partes nobres, Também. mas né, assim, você fica nessa dúvida. Então, a questão do mercado árabe, eu não tinha esse conhecimento, é realmente muito interessante. Eu te agradeço, não? A raquete eu nunca tinha ouvido falar. Pois é, tá famosa. Daqui a pouco você tá comendo ela aí sem nem saber Pois que é. e nem estou sabendo. O cupim eu fiquei curiosa também, porque eu não tinha essa ideia que ele era tão específico, né? As pessoas não sabem ter essa diferença. E é engraçado porque a gente conhece, né, a vaquinha da caixinha de leite, aquela vaquinha, né? Mas todo mundo já viu um Nelore, nem que seja, como eu falei com você, na novela das oito, né? Isso. Um outro animal com cupim. Mas poucas pessoas param para reparar que, pô, tem vaca que tem vaca que não tem. Qual que é a diferença entre elas, né? Por Pois que por que é. que acontece isso? E é a origem mesmo desses animais. Assim, eu acabo, por exemplo, quando a gente vai em rodízio de carne, né? Quando vem os garçons com aquele tanto de nome, né? E tudo, aí, por exemplo, eu gosto do cupim, então. Quando ele vem, né, eu fico atenta, ó, né, mas é realmente uma carne que eu não tenho hábito, né, de estar comprando para fazer, né, então é interessante, assim, a gente ter essa noção. Eu te agradeço muito. Acho que realmente, né, é muito válida. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, aproveitar a oportunidade aí? Renata, eu até convido vocês, assim, sempre que tiverem essa possibilidade na vida de vocês, de consumir no mesmo momento. Geralmente isso vai acontecer no churrasco, não é o mais comum. Mas nem sempre, até, né, a gente vai estar atento a isso. Na hora que você tiver a oportunidade de consumir dois cortes cárneos bovinos diferentes, a parar e prestar atenção no sabor de um e do outro. Porque às vezes a gente está lá, né, principalmente no churrasco, né? A gente está lá conversando, não sei o quê, comeu, né? Às vezes nem sentiu o gosto da carne, né? Nem sentiu o gosto da comida. E a gente está socializando de outras formas. Mas prestarem atenção como realmente cortes diferentes têm sabor diferente. Isso falando e mostrando assim de regiões, teor de gordura, como né, teor de proteína, como varia, é, é, mas na hora que você realmente para e coloca na boca, você começa a falar assim, gente, a picanha tem um gosto diferente da alcatra ou da maminha da alcatra mesmo, assim, é nítido.
É nítido. E quando a gente tem essa oportunidade de vir para os cortes de dianteiro, você começa a perceber mais diferença de sabor. Então, dentro de um mesmo animal, a gente tem também uma variedade de sabores muito diferente, muito ampla. E isso é muito legal. E às vezes a gente passa batido por essas coisas no nosso dia a dia. Ou porque, obviamente, né, num almoço, numa janta, a gente só vai ter acesso a um tipo de corte, ou quando a gente está numa possibilidade, tipo num churrasco, e a gente tem, né, numa churrascaria, a gente tem acesso a diferentes cortes, a gente está socializando, conversando, fazendo outras coisas e não atento ali ao sabor de cada um, né? Então, eu convido, né, os alunos e a você, aí no próximo momento oportuno, a tirar lá uns minutinhos e falar assim, gente, prestar atenção realmente o quão diferente é. E é muito diferente. Ah, mas no frigir dos ovos, na média geral, a gente tem o mesmo teor de proteína, teor de gordura, o mesmo perfil, às vezes, né, uma carne veio do mesmo animal, poxa, é tão diferente assim, né? E é diferente, o sabor é diferente. Então, é também uma outra viagem, como dizem, Com sabe? certeza. Outra Não, e outra coisa que eu experiência. achei muito que você trazer a tabela TACO e os questionamentos. Eu acho que assim, eu não sei, mas eles, né, provavelmente pensam em uma revisão, em uma né, Sempre novos tem. alimentos, em relação à composição. E realmente incluir novos, e essa questão de com gordura e sem gordura, que também é uma reflexão. Realmente é uma média, né? A gente é muito variável, Uhum. tem que ter esse bom senso, né? De pensar nisso, mas não deixa de ser uma ferramenta, né? Sim, Uma informação a mais para a ótimo. gente ter essa noção, assim, e essa diferenciação, né, de ter isso muito claro que carne não é tudo igual, É, né? É, exatamente. Ela é, como eu falei, ela é uma ótima referência. Acho ela linda, maravilhosa. Eu adoro a tabela. Mas, como eu disse, a gente precisa de olhar com consenso com crítico. certeza, né? Consenso Tem crítico que de onde eu questionar. estou, não é toda a 100 que é o mesmo a 100, né? Não é toda picanha que é a mesma picanha. Não, o próprio E que, músculo, pois é, o próprio não são né? três, e aí? São três e diferem, né? Sim, então, assim, é só mesmo para ter o senso crítico. O senso crítico é extremamente importante, né? Não, para tudo. Isso não reduz a importância da tabela TACO, a utilidade dela. É só a gente saber Não, e usar, buscar né? Saber. melhorias, né? Tendo Sim, uma nova versão, que eles, né, pensem nisso. Acho que é interessante e importante mesmo esse olhar. Agora, outra coisa que você comentou, que eu ia até te perguntar, aquilo que você falou do teor de gordura dos cortes suínos, né? Mas, porque assim, a carne suína ela já é mais macia naturalmente. de forma geral, dependendo do corte também, né? Também, né? Mas esse teor de gordura tem a mesma função, assim, em relação à maciez, o Sim, raciocínio é o mesmo, né? sim, mas existe um peso social colocado na carne de gordura, na gordura do suíno, porque antigamente a gente usava era essa carne, né? Essa gordura para poder conservar a carne, né? Fazia lá carne de lata, era muito comum o uso da banha do suíno, né? Tanto é que hoje o suíno que a gente abate, ele é completamente diferente daquele porquinho que a gente vê no desenho, ou do suíno que, né, os nossos avós abatiam para usar essa banha para conservar, né? Lá da época que nem todo mundo tinha geladeira mesmo, né? Então, existiu toda até, né, os alunos da nutrição vão estudar talvez um pouco mais essa questão, uma questão histórica do peso que foi dado à questão da gordura saturada, historicamente, associando aí a possibilidade do infarto do miocárdio. E isso aconteceu muito na época onde o uso da banha do suíno para a culinária ainda era muito comum. Tanto é que hoje é mais difícil você encontrar banha no mercado para comprar, né? Eu quero comprar banha, né, no mercado. Então, e isso teve um reflexo lá na veterinária, lá na criação. A gente fez melhoramento genético nos animais para reduzir o teor de gordura saturada, né, dentro da gordura do suíno.
Então, o suíno que a gente tem hoje no mercado, ele é completamente diferente do suíno de antigamente. Mas a população, ela não sabe disso de forma geral. Então, as pessoas, elas ainda têm um preconceito muito maior com relação ao consumo da gordura do suíno, porque as pessoas acreditam que a gordura do suíno vai fazer mais mal para a saúde do que as outras. Então, é uma questão mais cultural mesmo, sabe? E como Eu, eu te eu disse, tá, eu estava descartando uns materiais meus aqui, aí tinha umas revistas antigas e uma das revistas era essa. Eu tinha como título falando dos suínos light. isso, é porque a gente fez, né? A gente fez e faz ainda um melhoramento genético muito pesado com relação à criação. Tanto é que assim, você não encontra hoje para a criação suíno com raça específica. Igual a gente fala, eu falei que você tem o Nelore, que tem o Angus, que tem a raça do bovino. O suíno que a gente produz hoje é um suíno que, na verdade, a gente faz misturas de diferentes raças até ele ter uma conformação de carcaça desejada para o mercado específico que aquela pessoa quer criar e comercializar. E aí você cria aquela mistura de raças. Você não cria mais assim, não é mais comum você encontrar um criador da raça Duroc, que é uma raça de suíno, sabe? Você encontra o criador de suíno e aí ele vai criar linhagens específicas, tá? É o que a gente vive hoje para aves e para suíno. O que não acontece ainda para bovino. Bovino, a gente ainda tem as raças separadas, né? Então, a gente faz muito esse melhoramento genético exatamente com essa intenção. E isso pesou muito, porque pesou muito essa cultura do não pode consumir gordura saturada, né? E aí foi a época que a margarina veio e ganhou muito mercado. Então, isso é muito interessante para vocês, estudantes, né? De estudarem, de pesquisarem um pouco. Como que a gente vê isso hoje, né? As modas das dietas sempre existiram e continuam a existir, algumas do passado refletem até hoje, né? As pessoas hoje, por exemplo, né? Hoje não é estranho a gente falar que comer um ovo por dia faz mal. As pessoas, as pessoas vão achar estranho. Por que eu não posso comer um ovo por dia? Mas quando eu era nova, meu pai, gente, era um ovo por semana, porque um ovo por semana, o ovo tem muita gordura saturada e vai infartar. Não podia comer um ovo por dia. No máximo um ovo por semana. E aí a gente vê uma Graciane Barbosa hoje em dia. E assim, né? E isso reflete nas pessoas. Então, existe um preconceito maior da população do consumo da gordura vinda do suíno, muito com esse raciocínio, por mais que isso não reflete mais tanta realidade. Se você às vezes compara alguns teores, né, específicos aí, perfil de ácido graxo de alguns cortes suínos e alguns cortes bovinos, o suíno vai ter até menos menos gordura saturada, ou mais gorduras boas, né, do que o bovino. Então, assim, né? Mas muito vindo A desse crença, melhoramento né? genético. Exatamente. E aí a crença É, fica, e fica aquilo que enraizada. você falou do cultural, e às vezes nem só nomes diferentes, mas os próprios cortes, né? Em diferentes países, eles podem fazer cortes diferentes, né? Sim, é bem comum, né, isso acontecer, na verdade. E aí hoje a gente percebe muito isso chegando para o nosso mercado interno, né? O bife ancho mesmo é uma coisa que a gente não via É há uns 10 anos recente. atrás, é recente. Mas o contrafilé sempre existiu. É verdade. É. E é a mesma coisa, é o mesmo corte, mas ele ganhou, né? Claro que assim é a parte mais cranial do contrafilé, mas ainda assim ele ganhou ali, né, uma popularidade e É, o uso desse nome. marketing. Exatamente. Então a gente vê muito hoje em dia, por exemplo, a pá chamada de shoulder. Você acha para É. comprar o shoulder? É a mesma pá, né? Então, é para trazer um diferencial, e aí vai trazer um diferencial de valor E de até mercado nos mesmo, né? restaurantes, né? Os cardápios. Isso, então tem essa questão, e às vezes, e é muito interessante também para o nutricionista tá ligado nessa diferença, que eu estou usando um nome em inglês para o mesmo corte que você está acostumado Claro, aqui, né? E falar o que é que eu preciso de correlacionar, que também isso é sim. muito interessante, né? É, então, eu sou suspeita para falar, mas eu gosto. Não, mas realmente muito interessante.
importante, né? E é importante até em termos pensando financeiro, né? Porque como que difere os valores? Né? Tem diferença significativa. E se você estiver comprando errado, né? Você Ou tá vai comprando estar. certo, né? Mas é que nem eu falei também, geralmente quem vai usar esses nomes diferentes vão estar vendendo uma carne de Angus, uma carne, né, específica, com mais Isso. marmoreio e tal. Então, saiba que você está comprando, às vezes, a mesma raquete, porém, ela vai ter o diferencial dela, vai ter o diferencial dela. Você Sim. que vai avaliar esse, Não vai saber, né? Ô, Nayara, te agradecer novamente. Ninguém manifestou, né? Então é porque realmente ficou muito claro, né, Nayara? Mas muito bem-vinda aí. Espero ter oportunidade, né, da gente participar novamente aí de tópicos juntos. Te agradeço a boa vontade, né? O carinho aí com a gente. É, eu termino aqui, né? Por aqui, os alunos iam apresentar um trabalho aí para a gente, mas eu deixei eles fazerem um vídeo e enviar, que porque bom. hoje, né, é o fato de ter o recesso, então eu combinei isso com eles, então provavelmente agora eles vão lá produzir os vídeos do trabalho para Ótimo. enviar. Mas obrigada. E aí, bom que tem Obrigada. seu e-mail também, qualquer coisa, né? A gente pode Sim, entrar em contato aí claro. e te perguntar. Pessoal, boa tarde e aguardo aí os trabalhos, então, lá no link, né? Obrigada, Nayara. Um Obrigada, abraço. Tudo Renata. Eu de bom, agradeço muito o prazer. convite, tá? Até Tá mais, bom. gente. Bom resto de feriado, né? Aí, ó, terminar essa. Foi ótimo, Nayara. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu, Obrigada a Renata? você. Não, foi excelente. Daqui a pouquinho eu te mando um e-mail Tá com o certo. certificado. Te Ah, agradeço tá certo. demais, tá? Obrigada, eu. Deus te Precisando, abençoe. Um pode chamar. abraço, Fica com tá? ele. Tchau, tchau. Tchau.